Olá pessoal, aqui é a Ana e hoje trago para vocês mais uma receita de pão sem glúten branco, de forma perfeito para as crianças, e este daqui é o mais macio pão que eu já fiz. E quantidade de amido que cada pão branco contém é equilibrada aqui um pouco com duas farinhas com alto teor de fibras e proteínas. Vamos aprender? Vamos aos ingredientes, pessoal. Aqui eu já coloquei 280 gramas de amido de milho, são 2 xícaras bem cheias, 2 xícaras de 250 ml de amido de milho, 120 gramas de fécula de batata, 3/4 de xícara, mais ou menos. Fécula de batata vocês poderiam também substituir pelo polvilho doce, ok? Não vai fazer quase diferença. 120 gramas também seria de polvilho doce. Depois aqui eu tenho 50 gramas de farinha de trigo sarraceno. Há no mercado 2 tipos de farinha de trigo sarraceno. A clara, que é mais comum, ainda bem, ela tem sabor mais suave. E a farinha de trigo sarraceno mais escura, ela tem sabor mais acentuado, mais forte. E eu aconselho vocês sempre a procurar essa mais clara. E nessa receita vocês poderiam trocar a farinha de trigo sarraceno pela farinha de quinoa, ou farinha de sorgo, ou farinha de aveia, que é bem mais acessível e bem mais barata. O sabor não fica tão equilibrado, na minha opinião, não fica tão saboroso, mas dá certo também. E isso equivale a 1/3 de xícara, ou então 5 colheres de sopa de farinha de trigo sarraceno. Depois, 40 gramas de farinha de grão de bico, são 4 colheres de sopa, ou então quase 1/3 de xícara. E farinha de grão de bico vocês poderiam substituir pela outra farinha de leguminosas, farinha de soja, farinha de lentilha. Depois, são 2 colheres de chá de goma xantana. Lembrem de medir direitinho a goma xantana. Ou então 4 colheres de chá de casca de psyllium. Vamos misturar. Agora 2 colheres de sopa de açúcar, qualquer tipo de açúcar. Poderia ser também mel ou melaço, na mesma quantidade, 2 colheres. E uma colher e meia de chá de sal. E lembrem sempre de misturar muito bem antes de colocar fermento. E agora aqui são 6 gramas de fermento de padeiro, 1 colher e meia de chá. Se vocês têm aquele pacote de 7 gramas, também poderia ser, para vocês não ficarem com 1 grama de fermento no saquinho. E agora a forma. Essa quantidade de ingredientes é suficiente para fazer um pão bem grande. Esta forma, aí no fundo, ela tem 10 centímetros por 23 e aqui na abertura ela é maior, tem 12 centímetros de largura por 26. E eu vou fazer um pão grande, mas vocês também poderiam fazer 2 pães menores, ok? Essa forma é 20 por 10, ok? Então... E agora, 2 ingredientes molhados, pessoal, é somente água, 500 ml, e 1 colher de chá de vinagre. E com água vocês sempre precisam lembrar que pode ser que vocês vão precisar acrescentar um pouquinho de água ou acrescentar farinha, porque as farinhas absorvem água diferente, mesmo que é mesmo tipo de farinha, pode ser que elas vão absorver água um pouco diferente. Agora aqui vocês poderiam, se vocês preferirem colocar, vocês podem testar e colocar 3 colheres de azeite ou óleo vegetal. Eu não coloco porque este pão, sem gordura qualquer, ele lembra muito pão daqueles pães brancos de forma comprados no mercado. E também farinha de grão de bico, ela tem um pouco de gordura, porque grão de bico é legume, ok? Vocês poderiam fazer isto na batedeira, mas não há necessidade. Vocês podem usar um fouet ou até mesmo colher de pau, ok? E vamos só bater até isso virar homogêneo. Se vocês estão usando casca de psyllium, vocês vão ter que bater por mais tempo, porque casca de psyllium demora mais para absorver água. Vejam aqui a massa, depois de alguns minutos trabalhando ela manualmente. Na batedeira
vocês vão desfazer os gruminhos de farinha mais rapidamente. Mas eu quis mostrar que é totalmente possível fazer este pão na mão, não precisa de batedeira. Na verdade, nem fouet, vocês poderiam fazer ele totalmente com a colher. Ok, então esta parece um mingau, a massa. Ela é, aliás, bem parecida com aquele outro pão branco que eu postei. Então aqui, pessoal, é a massa pronta. Se a massa de vocês ficar bem mais líquida, vocês podem colocar uma colher de amido ou de farinha de trigo sarraceno, ok? Não coloquem mais farinha de leguminosas, porque elas têm um sabor bem forte. Agora é só colocar na forma e é bom revestir a forma com papel, porque essa massa, como ela é bastante líquida, ela pode pegar na forma. Mas se vocês não têm papel, basta vocês untarem e polvilharem com algum tipo de farinha de arroz, por exemplo, ou farinha de aveia. E a minha massa está pronta para levedar. Agora é importante cobrir a massa, ok? Para ela não ressecar. Vocês podem cobrir com alguma caixa plástica ou pedaço de plástico. Procurem não cobrir com pano, porque às vezes a massa cresce bastante e pode colar no pano. Agora, esse pão vai levedar, dependendo da temperatura da sua cozinha, ele pode levedar de 40 minutos até 2 horas, ok? Eu vou colocá-lo dentro do meu forno ligado a 35 graus Celsius. Ok? Vocês também poderiam colocar num forno ou no forno de micro-ondas e colocar alguma caneca, algum outro recipiente com água quente e o vapor vai preservar a umidade e nesse caso nem precisa cobrir o pão. Aqui está o meu pão, pessoal, depois de 1 hora levedando dentro do forno. E como eu coloquei meu forno para pré-aquecer a temperatura de 200 graus, eu cobri o meu pão com essa caixa de plástico para ele, porque a minha cozinha está bastante fria, ok? Então, para ele não resfriar, para ele continuar levedando esses 10 minutos a mais, eu cobri ela com caixa plástica. Se o dia fosse quente, eu deixaria ele aqui na mesa mesmo, com essa caixa, sem colocar no forno ligado a 35 graus. Agora vai para o forno a temperatura de 200 graus, cerca de 45 minutos. Isso vai depender sempre do forno de vocês. Pessoal, o meu pão ficou 50 minutos, ok? Porém, ele está bastante claro. É que eu não gosto de pão com casca muito dura. Aqui, ele está durinho e nos laterais, a casca dele é mais macia. Se vocês, porém, gostam do pão com casca crocante em volta, depois de uns 35, 40 minutos, vocês podem tirar o pão de vocês da forma e colocá-lo para assar mais 10 minutos, porém sem a forma, ok? E sempre lembrando que se vocês estão fazendo pão menor, ele vai assar mais rapidamente. Agora vejam, aqui eu tenho manteiga, derreti ela no micro-ondas e eu vou passar aqui para amolecer um pouco essa casca e dar a ela mais sabor, mas isso é totalmente opcional. E está pronto. E lembrem de que só podemos cortar este pão quando ele arrefecer totalmente, ok? Principalmente pão branco assim que contém muito amido, porque amido ao cozinhar torna-se gel. Então, se formos cortar ele quente, ele vai desfazer. O amido precisa de tempo para se estabilizar depois de ter saído do forno. Agora, pessoal, já que o pão resfriou, eu vou cortá-lo para vocês verem como ele fica por dentro. E vejam só, pessoal, ele é super macio e muito elástico. Pessoal, por hoje é tudo. Espero que vocês gostaram da receita. Eu acho que dos pães brancos que eu fiz, este é o mais elástico, o mais macio. Muito obrigada por ter assistido. Se inscrevam no canal se ainda não fizeram isso, compartilhem a receita e até a próxima. Obrigada!